Meus amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão nos ouvindo nesta hora. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de poder estar trazendo aqui nesta noite uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Glorificamos a Deus porque mesmo em meio a toda esta situação que estamos vivendo no Brasil hoje, nós estamos aqui livres para adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a você que está aí na sua casa, nos assistindo, nos ouvindo, que abra a sua Bíblia Sagrada juntamente comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Nós iremos ler o versículo de número 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo de número 3, que nos diz assim a palavra de Deus: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Meus amados, em meio a toda esta situação que nós estamos passando nesses últimos dias, não só no Brasil, mas no mundo todo, em meio a tantas lutas, tantas coisas que vêm acontecendo, e a gente sabe que tudo isso é apenas o princípio, né? Mas o Senhor Deus, pela sua palavra, nos promete paz. E somente aquele que tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus consegue realmente viver esta verdadeira paz que Ele nos concede. Estamos vivendo, queridos, um período em que as pessoas no Brasil e no mundo vivem assustadas, com medo, muitos inquietos, muitos sentindo horrores de coisas que estão acontecendo. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus promete paz para aqueles que mantêm a sua vida, o seu coração voltado para Ele. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, quando nós lemos o livro de Apocalipse principalmente, nós sabemos que coisas piores do que estas estão previstas pela palavra de Deus para acontecer. Mas quando nós lemos esse versículo de Isaías capítulo 26, versículo 3, onde o profeta diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aí nós meditamos um pouco nos versículos anteriores, nos textos anteriores, por exemplo, capítulo 24, 25, logo em seguida, depois do versículo capítulo 26, aí vem o capítulo 27. Mas quando nós olhamos para a epígrafe desse texto que eu acabei de ler, e essa epígrafe se encontra no comecinho do capítulo 24, quando nos diz assim a epígrafe: o propósito do juízo de Deus. Aí vem: predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. Ou seja, Deus algumas vezes castigou o povo de Israel por causa de suas desobediências, por causa de suas atitudes errôneas com relação ao Todo-Poderoso. Mas aquele castigo surtiu um efeito que agradou a Deus, levando o povo a se voltarem para Deus. Em seguida, diz também que a promessa de livramento do povo de Israel e também da ruína dos seus inimigos. Então, quando nós lemos do capítulo 24 até o capítulo 27, nós encontramos aqui uma mensagem que muitos estudiosos, muitos teólogos, chegam a dizer que esta mensagem, esse texto seria o Apocalipse de Isaías. Por quê, meus queridos? Nós vemos aqui Deus usando o profeta para falar com o povo judeu,
para falar com Israel, para falar com as nações à volta de Israel, mas para falar também acerca de tudo que está para acontecer na face da terra. Nós sabemos pela palavra de Deus que a igreja do Senhor Jesus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, ela vai ser arrebatada deste mundo a qualquer momento. Aí surge uma pergunta para você nesta noite. Você está preocupado com o que o coronavírus vem fazendo na face da terra hoje? Mais de 150 países atormentados por uma coisa tão minúscula que aos olhos nu não pode ser visto, e esse bichinho vem matando tanta gente, destruindo tanta gente, deixando homens ricos e pobres, enfim, todo tipo de seres humanos presos dentro de suas próprias casas. Então leia o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Apocalipse que quando a igreja for arrebatada, então aquele que a Bíblia chama de o anticristo, ele implantará o seu reino neste mundo, mas na metade dos 7 anos, que a Bíblia chama de os 7 anos da grande tribulação, na metade desses 7 anos, aí coisas terríveis vão começar a acontecer. Quando você lê Apocalipse, capítulo de número 12, você encontra ali a palavra de Deus falando ali sobre um grande dragão. E esse dragão ali, do livro de Apocalipse, ele representa Satanás. E quando você olha para o capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala ali sobre uma besta que subiu do mar. Essa besta representa o anticristo. E quando você vai para o versículo de número 11, do capítulo 13 de Apocalipse, você lê ali sobre a besta que subiu da terra, representando aí um profeta satânico, um profeta maligno, que vai estar ligado com o anticristo e com Satanás. Ou seja, o anticristo e esse falso profeta, eles estarão sobre o domínio, sobre o poder de Satanás. E a partir daí, as coisas que o diabo vai fazer com a face desta terra, meus queridos, são coisas horríveis. Vai chegar um período na face da terra em que Apocalipse nos revela que a humanidade, eles vão procurar a morte, o homem vai procurar a morte, não vai conseguir encontrar. Imagine você, uma pessoa subindo na mais alta torre que existe no mundo hoje, naqueles prédios mais altos, e lá de cima ele pular e se bater embaixo, porque ele vai dizer: eu quero morrer, não aguento mais esta situação que eu estou vivendo. E quando ele cair lá embaixo, ele vai ver que dezenas de metros de altura não foi suficiente para tirar a sua vida. Por quê? Porque o livro de Apocalipse diz que naqueles dias os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Então não vai ter para onde escapar, vai tentar morrer, não vai ter jeito, vai tentar morrer para querer se livrar dos problemas, e depois que morrer, aí aqui os problemas vão ficar pior ainda, porque não vai ter mais retorno. Mas aí você pode ficar perguntando: mas irmão Ademilson, numa mensagem dessa, num momento desse, por quê? Por que que você está falando isso, queridos? Eu quero apenas alertar você, porque quando o profeta Isaías fala aqui no capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso nos faz meditar na grandiosidade do amor de Deus. Isto nos faz meditar nas coisas gloriosas que Deus tem preparado para a sua igreja, para aquele que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se hoje você tomar a decisão de aceitar Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, tenha certeza disso, você estará livre de tudo isto que a Bíblia Sagrada prevê
que vai acontecer na face da terra. Quando você medita na palavra de Deus, você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus está dizendo ali: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sim, meus amados, é isso que Jesus promete. Na casa do Pai, as moradas já estão preparadas. Ele não foi preparar morada. Nas moradas que o Pai já tem preparado, Jesus foi preparar um lugar para mim e para você e para todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Mas o profeta está dizendo que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Por quê? Quando você olha para a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo, ou seja, aos Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, quando ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Este é o plano de Deus, é o projeto de Deus, desde o fundamento do mundo, desde que Deus criou o mundo. Ele já tinha este propósito no seu coração, de salvar a humanidade. Então, quando Isaías diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor, cujo pensamento está sempre em Deus, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e liga a sua mente, o seu pensamento com o Senhor, todo e qualquer problema que esteja acontecendo à sua volta, jamais irá te atingir, porque Deus irá te proteger, Deus irá te guardar a todo e qualquer instante. Portanto, meus amados, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu não pretendo ir muito mais além, porque Deus tem esta palavra para você. Os problemas são muitos, as dificuldades são terríveis, são coisas que estão acontecendo nem em volta de nós, mas Deus promete paz, Deus promete tranquilidade para aquele que se entrega a Ele, para aquele que o aceita como seu único e suficiente Salvador. Portanto, que Deus te abençoe, meu querido, e que você tenha na presença de Deus muita paz, muita felicidade, muita alegria. Portanto, nós deixamos este convite a você, porque o profeta Isaías diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus. E se você confia no Senhor, esqueça as coisas que estão acontecendo à nossa volta e venha para o Senhor, e Deus com certeza te dará vitória em nome de Jesus. Aleluias. E eu quero, já para passar para o nosso irmão que estará louvando ao Senhor, eu quero convidar você que está aí nos ouvindo, nos vendo neste momento, seja lá qual for a situação que você esteja passando agora, além deste problema do coronavírus, seja lá qual for o seu problema, se for a saúde, desemprego, seja o que for, venha conosco agora em oração, orando ao Senhor. Eu quero interceder a Deus por você neste momento, e eu creio que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Tá certo, querido? Então feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar falando um pouco da tua palavra aqui, Senhor, na tua casa, e
levando esta palavra aos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Pai amado, em nome de Jesus, entra, Senhor, entra e esteja, Senhor, do lar de cada um daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Senhor, seja qual for o problema, a dificuldade que ele esteja passando ou que ela esteja passando, que o Senhor possa tocar, Senhor, e libertar, Senhor, das enfermidades e solucionar a todos os problemas para a glória do teu nome. Nós te exaltamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco neste momento. Pai querido, nós te glorificamos pelo teu Espírito, pelas tuas bênçãos gloriosas em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.